eu tô aqui agora com essa mulher linda, mulher de Deus, doce, forte, que nos inspira tanto, amiga. O que você carrega, o que o pastor Flavinho carrega, é inspirador. A família de vocês é linda, você é uma excelente mãe, uma excelente esposa. Ai. E eu e o Thiago, nós amamos muito vocês, viu? Amiga, eu tô aqui com esse projeto tão lindo, esse Manual da Mulher, e eu quero presentear vocês. Que honra pra goste. Que honra, viu? E de Isa pra Isa, né? Pra Isa. Sarasa. E é um prazer pra mim receber. E vou ler, muito curiosa já. Porque, assim como você, eu também acredito, né? Eu acredito na família, eu acredito na mesa, eu acredito no casamento, eu acredito na maternidade, na paternidade. Eu acredito, né? Nas coisas que Deus faz. E nós somos esse instrumento nas mãos de Deus e temos duas opções ao longo da nossa vida, na nossa construção, de sermos bênção na vida dos nossos que estão próximos ou de sermos algo diferente, né? Às vezes a gente é tão bênção para outras pessoas, mas às vezes a gente não corresponde à mesma coisa dentro da nossa própria casa. E eu sei que você tem esse legado, né? Você tem deixado esse legado por onde você tem passado, sobre essa importância de valorizar aquilo que é seu, né? Amiga, a gente entender, eu vejo muito isso em você, que o nosso bem mais precioso é a nossa casa, é a nossa família, são os nossos filhos. Não que a gente deixa também de ser mulheres públicas, eu sou você também, a gente tá, mas não largar aquele bem mais precioso que é a nossa casa, é a nossa família, é o projeto de Deus, né, amiga? Não adianta, né, Isa, a gente ser bênção para tantas pessoas, mas ter um lar destruído. Porque o que vai acontecer a médio e longo prazo é que a gente não vai poder dar continuidade. Porque quando um ente, alguém nosso sofre, a gente sofre também. Sofre também. Então, se a gente também quer ter uma caminhada né, longa com as pessoas de fora, a gente precisa olhar para dentro. É igual o autocuidado, né? Se eu quero ter qualidade para ministrar na vida das pessoas, eu preciso também pensar em mim. E aí isso automaticamente vai transbordar. Porque é uma realidade vivida, né? Então as pessoas também percebem. Então não adianta, né? Não adianta. E realmente, assim, eu prezo pelos meus filhos, eu prezo por ensinar da palavra de Deus, ensinar do bom costume, dos princípios da Bíblia, ensinar para casa. Eu prezo por essas coisas porque é um privilégio. E nós vemos isso, tá? Todo mundo vê isso. Você nos inspira nisso, você nos inspira como mulher, né? Sempre, né? Tem uma frase que ela é clichê, mas ela é verdade, né? Que atrás de um grande homem sempre tem uma grande mulher, que é do lado, né? Na realidade, de um lado do grande homem sempre tem uma grande mulher, né? A gente vê o pastor Flavinho, esse homem gigante de Deus, que tem feito um trabalho tão lindo, né? Que tem expandido, né? Assim, e ainda entrou num lugar tão desafiador, né? Que é assumir ali no lugar do pastor Márcio, a matriz, mas nós sabemos o que está ali do lado dele, o que está por trás ali. Você ali sempre suportando, né? A palavra do Senhor fala que a mulher sabe edificar e que o homem ele é recebido à porta, ele senta na mesa dos reis pelo comportamento da mulher, né? E nós vemos isso em você. Uma das coisas que eu mais prezo dentro da minha casa é que lá seja um lugar onde a minha família sinta lar. Amém. Né, que o meu marido chegue e ele fique à vontade, que ele possa descansar. E é muito, muito bom pra mim quando o Flavinho chega e fala isso mesmo. Fala, nossa, hoje o meu dia foi difícil. Mas estar aqui, pra mim, é refrigério, é renovo. Então eu acho que a nossa função também como esposas, mães, mulheres, né, nas nossas casas, é ter essa sabedoria de fazer a nossa casa ser esse lugar de descanso para as nossas famílias. Quantas pessoas fogem de casa, porque a casa é um ambiente pesado, é um ambiente de cobrança, de discussão. Então, por mais que às vezes eu tenha algumas questões que eu preciso conversar, eu sempre vou pensar na forma de gerar crescimento, de construir, não de destruir algo. Tem como a gente levantar críticas, questões que precisam ser conversadas. Não é só engolir tudo, né? Não, claro que não. Mas é saber como usar algo que você está vendo para construir um lar e não destruir. Então eu acho que é isso, né? Isso é tão sábio, porque lá é lugar de reabastecimento, Com né? certeza. O mundo lá fora já tá tão desafiador, então quando seu marido chega em casa, ele tá num lugar ali que ele vai ser reabastecido, que ele vai ser amado, sabe? Respeitado, bem recebido, né?
Pode falar, eu ia falar eu tô com que em você. cima disso, aquele texto de Ló, quando os anjos passam, né? A primeira coisa que Ló faz para protegê-los é levá-los para dentro da casa deles. E lá ele fala, olha, aqui eu vou proteger vocês, aqui vocês vão se lavar, aqui vocês vão descansar. E quando os homens da cidade batem na porta, eles não entram dentro da casa. Eles falam assim, né, para Ló, tira essas pessoas daqui para fora. Eles batem na porta e falam, tira eles para cá, dá eles para nós aqui fora de casa. E aí que tá, se a gente como mulheres vai abrir a porta para a maldade entrar para dentro do nosso lar, ou se a gente vai fechar a porta para que a maldade fique lá. E assim, que eu acho que é muito importante falar, porque o texto diz que eles tentaram então arrombar a porta. Mas quando eles tentaram arrombar a porta, os anjos interviram, né? Então, quando você preza pela presença do Senhor dentro da sua casa com princípios, mesmo que o diabo, mesmo que a maldade tente entrar dentro da sua casa, o Senhor vai intervir e vai proteger o seu lar. Amém. Então, lar é esse lugar. Amém, amém. Eu estava anteriormente conversando com a Camila Vieira e ela estava falando sobre autorresponsabilidade, amiga. E ela falou assim, eu entendo que muitas mulheres talvez tenham homens desafiadores. E aí eu falei uma coisa que Deus falou muito forte no meu coração desde o início da minha caminhada. Quando eu entendi que eu precisava cumprir princípios bíblicos, eu iria cumprir independente do comportamento do outro. Porque talvez a mulher que está assistindo a gente em casa olha assim e fala assim, não, para ela é fácil. A Isa é casada com o pastor Flavinho, que é um homem de Deus, um homem cheio do Espírito Santo, um homem temente, mas ela não conhece meu marido. Ou então talvez o Tiago, meu marido. E eu estava conversando com a Camila justamente sobre isso. Que a gente faz o que tem que ser feito, independente do outro, porque a gente colhe os frutos do Senhor. E eu acredito em duas coisas. A vida, ela é uma engrenagem. Se ela tá num ritmo que você discorda, você pode ser um protagonista de mudar o ritmo dessa engrenagem. Eu concordo plenamente. Então, as nossas ações também, elas podem mudar uma dinâmica da casa. E a outra coisa que eu acho, assim, que a gente não pode deixar de falar aqui, é que mesmo que o ambiente seja esse ambiente desafiador, a gente crê num Deus do impossível e que intervém, né? Ele escuta as nossas súplicas, ele escuta as nossas orações e a gente precisa ter fé, porque a fé é a base do cristão, né? Então, mesmo que a situação ela seja totalmente contrária, a gente agindo de acordo com os princípios de Deus, crendo, Deus pode fazer, porque a gente não vive pelo que a gente vê. Não, pela fé em Deus, naquilo que Ele fala, na certeza que vai acontecer, né? Sim. Amiga, me veio algo tão forte no meu coração sobre nós somos geradas por Deus para gerar vida. Sim. E vida onde a gente passa. A mulher ela tem um poder de criativo, de gerar vida, declarar vida, uma mulher de oração. E quando uma mulher se posiciona nesse lugar, amiga, ela transforma os ambientes. Sim. Ela transforma. Agora também quando ela sai desse lugar, ela destrói. A mulher, porque a mulher, a palavra de Deus fala que quando ele criou a mulher para ser auxiliadora e correspondente. Uau. Então nós, quando fomos gerados com essa missão. E o que é ser auxiliadora? Auxiliar não só o marido, mas auxiliar os filhos, auxiliar as pessoas a encontrarem os seus propósitos. Isso. Que é esse suporte, esse sustento, né? Que toda mulher, né? Olha, dá um toque, a mulher está sempre auxiliando em alguma coisa. E o que é ser correspondente? Correspondente é você responder a uma necessidade, é você ser uma resposta para. Então, diante de uma necessidade do homem, Deus cria a mulher para correspondê-lo. Então, qual que é a nossa função? Se a gente entender isso, muda tudo. Que diante de um ambiente que a gente estiver, seja ele um ambiente maravilhoso ou um ambiente desafiador, eu preciso estar ali para auxiliar as pessoas a se encontrarem e também a corresponder às necessidades. Amém. Então isso é lindo. Eu não preciso ser protagonista. Eu não preciso, o foco não precisa estar em mim, porque se eu cumpro a minha missão de levantar os outros ou as outras pessoas, eu já cumpro o meu chamado. E tem coisa mais linda, mais prazerosa do que você ser bênção na vida de alguém, que você ser resposta para alguém. Deus é lindo, né? Não, e quando a gente entra nesse lugar, é gratificante, né? Viver nesse lugar. Minha amiga, eu vivi os dois lados, né? Eu vivi uma menina muito mundana, que não conhecia a palavra do
Senhor, o Senhor me resgatou. E eu vivi essa mulher empoderada pelo mundo, né? Essa mulher que quer ganhar o mundo, esquece a família, e o Senhor me trouxe. E eu posso dizer, não há lugar melhor para estar do que no centro da vontade de Deus, do que nesse lugar de obediência, de submissão, que muitas vezes não é o protagonismo, é estar ali. Eu sempre brinco com minhas amigas que a gente faz tudo, mas a honra e a glória do nosso marido. Mas não há lugar, né? Ali quando a gente impulsiona ele, que ele cresce, a gente entra num lugar de descanso, né? Não é competição. E eu sou muito grata ao Senhor, assim, por ele ter me resgatado, por eu estar vivendo tudo que ele já tinha desenhado, né? Satanás vai... E aí ele me trouxe esse projeto, e eu sonhei isso, e aí fui escrevendo isso ali, conforme o Senhor foi trabalhando, né? Foi me moldando. Sou muito grata a tudo que eu vivo na instituição, vocês são inspiradores, né? Eu falo que cada mulher, cada homem de Deus que constitui essa instituição, eu tenho uma sementinha que foi plantada no meu coração de vocês, assim, que hoje... São trocas. Mas você é uma mulher que inspira. Eu queria pedir mais uma coisa pra você, amiga. Você deixa pra mulher que tá em casa uma palavra sobre legado. Entendendo que tá dentro do nosso lar, que construir a nossa família é o lugar onde Deus espera que a gente esteja, onde a gente constrói o nosso maior legado. Sim. É muito, eu acho que independente se o seu filho, ele é biológico ou não, ele é afetivo. Se você nem tem filhos, mas a sua família, né, aquele núcleo, né, de lar, né? Eu sempre vejo muito que o Senhor, ele é trino, né? E ele sempre vai falar sobre esses relacionamentos, a importância dos relacionamentos. E diante de um relacionamento de um Deus trino, ele então cria o homem, né? E nós somos, não só nós, mas tudo que Deus criou é como se fosse realmente um legado do próprio Deus, porque a gente tem a marca registrada dele, a gente tem a digital de Deus. Amém. E quando nós entendemos quem Deus é, que ele nos fez a imagem e semelhança, a gente entende que como um casal, quando a gente tem um filho, a gente está fazendo a mesma coisa que Deus, né? Num amor sacrificial, né? Num amor onde se escolhe não ser mais dois, mas serem um, nós temos a oportunidade de gerar, né? Filhos que são também a nossa imagem e semelhança. E assim como Deus fez conosco, né? De um amor sacrificial, Deus nos dá a oportunidade de experimentar um pouquinho dele. E através dos nossos filhos também deixar essa digital, né? Esse legado. Então, vale a pena investir naquilo que é eterno. Aleluia. Naquilo que é do Senhor para nós. E o propósito do Senhor é a família. Aleluia. Independente de como é a sua família, se a sua família é uma família tradicional, se a sua família é uma família, às vezes você é uma mãe solo, eu não sei qual é a sua história, mas existe um propósito de Deus sobre você, e quando você entende a família, vive família e se entrega à sua família, você faz nada mais do que Cristo também fez por nós. É isso, me conta sabedoria, viu? Ai, que muita sabedoria. Uma caixinha de surpresa. Obrigada, amiga. Obrigada por estar nesse momento tão precioso na minha vida. Precioso, viu? Amo você. Então, espero que você leia, que o Senhor inspire você cada vez mais. Tem muitas coisas práticas aí, tem muitos insights do Senhor, tem muito testemunho, tem muitos princípios lindos aí, e que não parem em você, amiga, que seja uma mensagem que você leve. Vou aprender muito com você. Já te falei isso, que eu preciso aprender muito com você. Ai, obrigada, amiga. Que lisonjeada eu fico, viu? Eu amo você. Beijo.